Sem dúvida alguma, o Rei Arthur é um dos maiores representantes dos heróis da Idade Média. Mas será que a sua existência pode ser realmente comprovada pela história? Será que esse cara realmente existiu? Eu vou responder essa pergunta nesse vídeo, é claro, tudo com evidências históricas, hein galera? Eu vou provar pra vocês, então vem comigo. A maioria das pessoas tem o seu primeiro contato com a história do Rei Arthur através de lendas e filmes, né pessoal? Pra quem não conhece o mito, eu vou contar rapidinho aí, brevemente, pra vocês, uma das versões mais famosas, tá? O Arthur, galera, seria filho do rei bretão Uther Pendragon, com a duquesa Igraine, e que por um conselho aí do mago Merlin, ele acabou sendo criado escondido do conhecimento do pai, na moita, e manteve assim a sua identidade escondida. Só que ninguém vive pra sempre, e um dia o rei Uther bateu as botas. Foi declarado então que quem tirasse a espada do rei, que estava fincada numa pedra, e não me pergunte o porquê ela estava numa pedra, mas essa pessoa aí seria declarada o novo rei da Grã-Bretanha. Uma galera veio tentar tirar a espada da pedra e ninguém conseguiu, até que chega o jovem Arthur e ele consegue retirar a bendita espada da rocha. Essa espada, galera, não é ainda a lendária Excalibur, tá? Eu vou chegar nela daqui a pouco, segura aí. Bom, depois do lance da espada e de ter o reconhecimento e aprovação de todos os outros nobres, o agora então rei Arthur passa a governar todo o seu reino através da lendária cidade e castelo de Camelot. Arthur dá início então a um reinado de paz e prosperidade para toda a Grã-Bretanha. Na sua luta com o Cavaleiro Negro, pessoal, a espada que ele tirou da pedra acaba se quebrando. O rei então é guiado pelo mago Merlin até a Dama do Lago, que é a sacerdotisa suprema da mágica e da lendária terra de Avalon, que vai presentear então o rei Arthur, agora sim, com a espada Excalibur, e que vai tornar ele invencível em batalha. Com a sua nova espada mágica e apelona, ele derrota os anglo-saxões que estavam invadindo a Bretanha e leva seu povo à vitória. Depois de salvar sua terra, ele se casa com a princesa Guinevere e recebe como dote pelo casamento a famosa Távola Redonda, uma mesa circular que ele usava para se reunir com seus cavaleiros mais leais para jogar um truco, discutir estratégias e tomar uma cerveja. É claro! O rei Arthur teria também uma meia-irmã chamada Morgana, a Fada de Avalon. Em algumas versões da lenda, galera, a Morgana quer roubar o trono do seu irmão. É bem típica essa história, né? Na lenda, o rei vai encontrar o seu fim pela traição do seu filho bastardo, o Modred. Pai e filho lutam um contra o outro na Batalha de Camelot. O Arthur, então, pessoal, mata o seu filho traidor, mas acaba se lascando também e sai com um ferimento mortal da batalha. Antes de pendurar a chuteira, ele ordena que joguem sua espada Excalibur de volta para a Dama do Lago. Ele é levado então para Avalon, onde se recuperaria e descansaria, e somente retornaria no momento de grande necessidade. Legal a história, né? Pena que é tudo mentira. Bom, nem tudo. Vamos aos fatos históricos agora. Mas antes, pessoal, eu gostaria de pedir o seu like. Se você curte conteúdos de história, você está no lugar certo. Clica no joinha para mostrar para o YouTube que você gosta desses temas e ele vai te sugerir cada vez mais vídeos sobre história. E é claro, você vai estar me dando uma força tremenda na divulgação do meu canal e do meu conteúdo. Teoricamente, o Arthur seria um líder ou um comandante militar bretão que teria lutado e liderado a Grã-Bretanha contra a invasão dos anglo-saxões aí mais ou menos no final do século V e início do século VI, um período que a gente conhece e a gente chama aí como Alta Idade Média. O primeiro relato que a gente tem sobre Arthur vem do cronista Nennius, que compôs no final do século IX o documento Historia Brittonum, que relata a história oral e também as tradições britânicas. Existem diversos relatos nesse texto, pessoal, que contam sobre as batalhas, sobre a porradaria que comeu solta ali entre os bretões e os saxões com a participação de Arthur. Na Batalha do Monte Badon, Arthur teria matado mais de 900 saxões. O maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Outro documento aí que faz menção ao herói são os Annales Cambriais, ou os Anais Galeses. Pera aí, segura a quinta série dentro de você que esse nome tem explicação. É como se fosse, galera, um anuário, uma espécie de compilação de documentos e textos que são organizados aí ano a ano, tá bom? Nesse documento é citada a morte do rei Arthur na sua luta contra Modred, na Batalha de Camelot. Então o rei Arthur existiu mesmo, né? Tá provado, já posso sair do vídeo e ir para outro que eu já sei de tudo sobre o rei Arthur. Calma lá, meu jovem,
não é bem assim que funciona uma investigação histórica. Existem alguns probleminhas nas evidências dessa história. Todos os documentos que têm citações sobre o rei Arthur foram feitos depois da sua possível existência. Como eu disse antes, ele teria vivido aí entre o fim do século V e o comecinho do século VI. E as obras que eu citei são do século IX e X. E no caso dos análises galeses, são cópias do século XII, pessoal. Por se tratar de uma cópia, o cara pode ter adicionado palavra, pode ter errado na tradução, ou ainda, o monge podia ter um belo garrancho e ninguém entendia nada, sabe? Tipo aquelas receitas que médico escreve pra você que parece estar tudo escrito em árabe. Existem ainda mais problemas. Essas histórias contêm muitas contradições e, além disso, nós temos a ausência de outras fontes, outras evidências, como por exemplo, evidências arqueológicas do período em que as histórias de Arthur se passaram. Não existem documentos entre os anos de 400 a 800 depois de Cristo que falam sobre o personagem. Além disso, outros documentos importantes que relatam aí passagens como a Batalha do Monte Bédon do século VI não citam o rei Arthur. Outro detalhe, mesmo nas obras que nós temos citações sobre o seu nome, em nenhuma delas encontramos o título rei, galera. A gente pode chegar à conclusão então que pode ser até possível a existência de algum Arthur, mas não um rei de fato, e isso é garantido. Essa incerteza sobre a sua existência é porque no período em que Arthur teria vivido foi marcado por uma grande confusão. A região da Bretanha, galera, foi dominada pelos romanos até o ano de 410 d.C. E nesse mesmo século, nós tivemos ainda a queda do Império Romano do Ocidente e as invasões anglo-saxônicas. Então ali, dentro de um espaço geograficamente pequeno, nós vamos ter diversas culturas e povos disputando o domínio do local. Essa disputa vai acabar levando à destruição de muitos documentos do período, tornando as fontes escassas. Esse período, essa época, ficou conhecida por muito tempo como Idade das Trevas, exatamente por ser uma época de violência generalizada e também pela falta de compreensão do período. Hoje, esse termo já não é mais usado, ok, galera? Nada de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, tá bom? Mas de onde surgiu então a lenda que eu contei pra vocês lá no início do vídeo que acabou se popularizando? Essa história, essa lenda, surgiu na História dos Reis da Bretanha, escrita por Godofredo de Monmouth no século XII, uma narrativa fantástica que mostra o povo bretão como heróico e unido. O Godofredo unifica o período da heptarquia, que foi uma época em que a Grã-Bretanha tinha uma série de reinos que comandavam a região, e ele centraliza todos esses reinos na figura de Arthur. E é essa exatamente a versão que vai se popularizar por toda a Europa. As demais histórias e romances com outros personagens como Lancelot e a espada Excalibur, por exemplo, elas surgem depois, pessoal. Uma espécie de spin-off ali e que acabam sendo incorporadas no mito dentro do ciclo arturiano. A lenda acaba dando uma esfriada de ser divulgada após o século XIII, mas retoma sua importância aí no século XIX com o movimento do romantismo, galera, contrário à modernidade e à industrialização, e que buscavam retorno às raízes medievais europeias. Por mais que essas histórias fantásticas sobre o rei Arthur e a lenda da espada sejam fictícias, elas não deixam de serem frutos de sua época. Elas nos mostram aspectos reais, como guerras, mistura cultural entre elementos celtas e cristãos, e representam também a figura do bom nobre, do bom cavaleiro e do bom cristão, valores que moldaram e formaram a sociedade medieval inglesa por séculos e que serve como um mito fundador do povo bretão. E galera, se vocês curtem história medieval, eu gostaria de dar uma dica, dar uma indicação de leitura para vocês aí do melhor livro que eu já li sobre esse tema. É o livro Homens e Mulheres da Idade Média, organizado pelo historiador Jacques Le Goff, um perito e uma autoridade no assunto. As informações desse vídeo vieram na maioria do capítulo específico sobre Arthur. Tem muito mais informação no livro, inclusive a história de outros personagens imaginários, como Robin Hood, por exemplo. Você ficou curioso e quer ler esse livro? Quer saber mais sobre o assunto? Então eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para você adquirir o seu exemplar. Clica e confere lá. Respondida a pergunta do início do vídeo? Se sim, se você aprendeu algo de novo, se inscreve aqui no canal para você aprender cada vez mais sobre história. Essa matéria maravilhosa que eu amo tanto e que eu tenho certeza que você aí ama também. A sua inscrição é muito importante para mim e para o canal, pessoal. Para você se inscrever é muito fácil. Você vai clicar nesse botão vermelho que aparece logo aqui embaixo do vídeo ou vai clicar no botão que está aparecendo para você na tela agora.
Eu tô deixando também aqui a sugestão de um vídeo sobre a peste negra, a pior pandemia da história, para você se manter aí nessa pegada medieval. Obrigado a todos que assistiram até o fim e até o próximo vídeo aqui no Sociedade da História.